Oi, nesse vídeo eu quero contar pra você sobre o dia em que eu criei o meu momento de cuidado aqui em casa. Mas antes de contar, eu quero só convidar você a dar uma olhada nos vídeos que já tem aqui no canal. Dá uma olhada se você se interessa por esse tipo de conteúdo. Aqui eu falo um pouco sobre as minhas experiências em casa com a minha família, com cuidados da casa, relação com o trabalho. Enfim, dá uma olhada nos vídeos se você se interessar. Eu te convido a se inscrever nesse canal para fazer parte aqui e ajudar também nos comentários, né? Deixe os seus comentários, as suas experiências, as suas opiniões também, as suas sugestões, para que esse canal possa crescer. E se você gostar do conteúdo desse vídeo também, lembre de dar uma curtida para ajudar a repassar esse vídeo para outras pessoas. Nesse vídeo, como eu já tinha falado, eu quero contar para vocês o dia em que eu criei o meu momento de cuidado. Aqui em casa a gente chama de a hora do sossego. Quando a gente tem o primeiro filho, a gente não tem ainda experiências para como cuidar, para como fazer rotina. Às vezes você pode ser sortudo de já ter tido experiências com a sua família, né? Sua família de origem, sua mãe, seu pai, na sua casa, você pode trazer a sua rotina. Mas, na verdade, vamos dizer que as famílias brasileiras da nossa geração, das gerações que estão vindo, muitas vezes você não encontra dentro da sua casa orientações para construir uma rotina, para ter uma família saudável, um convívio saudável, né? Muitas vezes são famílias que não são, digamos que, um ponto de apoio, né? Mas isso não significa que a gente precise reproduzir, né, essa desorganização, essa falta de rotina para as nossas casas também. Às vezes a gente acaba trazendo as nossas experiências familiares para dentro da nossa casa, da casa que eu falo que nós construímos com o nosso marido, né? Da família que nós construímos, que nós constituímos. Então, quando a gente tem esse primeiro filho, muitas vezes a gente não sabe bem como lidar, e quantas mulheres vivem para os filhos, né? E não falo nem só das mulheres que ficam só, que trabalham só em casa como donas de casa, fazendo comida, cuidando da limpeza da casa, cuidando das roupas, cuidando dos filhos, resolvendo assuntos de casa, né? Mas muitas mulheres que trabalham fora de casa, que têm o seu emprego, a sua profissão, muitas vezes também podem viver para os seus filhos. Podem, tipo, quando chega em casa, não tem aquele momento de descanso, não tem aquele momento seu, né? O seu tempo é totalmente dos seus filhos. E muitas vezes a gente tenta suprir uma carência afetiva que a gente acredita que está deixando nos nossos filhos por passar muito tempo longe deles, né? Quantos filhos passam muitas vezes o dia numa creche, o dia numa escola, ou então o dia todo com uma babá, com uma cuidadora, né? Ou às vezes na casa de uma tia, na casa de uma avó, e a gente, enquanto mãe, se sente mal por isso, né? E aí, quando você está em casa, você tenta compensar dando todo o seu tempo para o seu filho. Ou quando chega o final de semana, aquele seu dia de descanso do trabalho, você tenta dar conta de tudo, né? Naquele seu dia, naquele seu sábado, naquele seu domingo, você tenta cuidar, fazer tudo na sua casa, ou dar toda a sua atenção para o seu filho, e muitas vezes você vai se perdendo no meio desse processo e você fica cansada, você começa a ficar adoecida, né? Eu falo isso olhando para mim e olhando para o meu redor, né? Quantas vezes eu vejo mães cansadas. E ainda tem um outro detalhe que eu quero trazer também aqui para contextualizar esse vídeo. Mães de crianças que têm alguma situação especial de saúde, né? Alguma criança que tem algum tipo de necessidade especial que requer uma atenção maior,
né? E aí eu sou mãe de uma criança autista, então eu posso falar mais no sentido do autismo, né? Que, por exemplo, se você sai para um momento de passeio com sua família, você não pode simplesmente. Não é como aquelas famílias que você se senta num banco de uma praça e fica observando seu filho brincar ou fica conversando com seus amigos enquanto seu filho brinca com as outras crianças. Muitas vezes, uma criança especial, você não pode tirar os olhos dela, né? Porque senão essa criança vai se colocar em risco muitas vezes, porque não tem noções de perigo. E aí você tem que ficar correndo atrás do seu filho. Isso se reproduz em casa, quando você tem uma criança assim, né? Você tem que ficar o tempo todo de olho. Uma criança que tem um desenvolvimento dentro do padrão, você já sabe que não pode deixar muito tempo sozinho, porque senão vai mexer em alguma coisa perigosa, uma criança pequena, né? Quando uma criança é especial, essa atenção precisa ser redobrada. E dura mais tempo, né? O desenvolvimento dela tem um outro ritmo, né? Então você não pode dar as costas para aquela criança, sempre tem que estar vendo o que está fazendo. E isso acaba tomando todo o seu tempo. E aí nesse vídeo eu quero chamar a atenção, porque muitas vezes nós fazemos isso tentando dar o nosso melhor, mas eu quero te dizer que esse não é o melhor. Eu quero te dizer a importância de você entender que você é uma pessoa, que você tem uma quantidade de energia que tem um limite. E quando você gasta toda essa energia, a sua qualidade de atenção começa a cair. Então você não vai conseguir dar o seu melhor se você não parar para descansar, para retomar a sua energia. É isso que eu quero falar para você. Então eu era essa pessoa. Quando eu trabalhava o dia inteiro fora de casa, que eu chegava à noite, eu não tinha pessoa trabalhando aqui na minha casa para me ajudar com as tarefas domésticas. Então quando eu chegava à noite, eu tinha que lavar louça, eu tinha que fazer janta, eu tinha que cuidar de criança pequena e eu não tinha tempo para mim. Então, quando chegava a hora de dormir, eu simplesmente desmaiava, né? Eu não sentia que eu recomponha as minhas forças e eu não fazia mais coisas que eu gostava de fazer, coisas que me faziam crescer, né? Eu não tinha mais meu momento de descanso. Eu não tinha mais o meu momento de ócio, que é aquele tempo livre e criativo. Então eu era assim. Depois, quando eu saí do meu trabalho e decidi me dedicar a estudar, né, numa pós-graduação, e aí eu passei a ter mais tempo livre em casa, esse meu comportamento, ele não saiu de mim. Então, quando eu me sentava na frente do notebook para tentar ler, para tentar produzir alguma coisa, a minha cabeça ainda estava ocupada com essas tarefas domésticas, a minha cabeça ainda estava preocupada com o meu filho. Então, quando eu me sentava, eu começava a pensar nas coisas que eu tinha para fazer dentro de casa, relacionadas à minha família, e eu não conseguia estudar, eu não conseguia produzir, isso me atrapalhava. Então eu não conseguia desligar esse botãozinho das ocupações, sabe? E acabava que eu não conseguia fazer nenhuma coisa, nem outra, né? Nem conseguia produzir direito os meus estudos, nem conseguia dar conta da casa. Porque quando eu ia para casa eu também ficava pensando nas coisas de estudo que eu tinha que fazer, né? Então, ao longo dessa minha experiência, eu fui percebendo que eu tinha que ter uma rotina onde eu pudesse desligar um botão para ligar o outro. E quando eu tivesse completado aquela tarefa, né, que eu tinha me incumbido de fazer, eu poderia então passar para outra. Isso é um outro assunto, né? Mas uma das coisas que eu entendi que era importante para colocar nessa rotina era o botão do descanso, né? Então, depois de já ter o segundo filho e de perceber que a minha produção, né, o quanto a minha produção, quanto a qualidade do que eu fazia tinha caído bastante, sabe? E eu sempre me sentia cansada.
eu sempre me sentia com dores nas pernas, porque eu passava muito tempo em pé, numa pia, era da pia da louça pro fogão, do fogão pra pia da louça, pra pegar coisas na cozinha e colocar na mesa, pra lavar a roupa, pra varrer casa. Então eu não parava para descansar as minhas pernas e eu sempre, todos os dias sentia muitas dores nas pernas e me sentia cansada, sentia o corpo cansado, o corpo fadigado. Mas é porque eu não estava prestando atenção naquilo que eu estava fazendo, né? Então, quando eu comecei a perceber a importância, aliás, quando eu comecei a perceber, a parar para pensar sobre o que estava acontecendo, qual era a causa das minhas dores, e aí essas dores me faziam ficar mal-humorada, me faziam reclamar do que eu fazia, me faziam uma pessoa amarga. Então eu tava sempre me reclamando e não me sentia bem comigo mesma. E a gente tinha aqui em casa um momento que meu marido sempre teve, que era aquele cochilo depois do almoço, sabe? Só aquele descanso. E muitas vezes ele pegava os meninos, né, os nossos filhos, e dizia: agora a gente vai pro sossego. Vocês têm que sossegar um pouco. E aí colocava os meninos com ele no quarto, né? E muitas vezes eu não tinha esse tempo do sossego, que eu aproveitava para fazer outra coisa, né? E aí os meninos já entendiam que tinha o momento do sossego. Até que um belo dia eu percebi, estudando a Bíblia e vendo como Deus tinha trabalhado, e no sétimo dia ele tinha tirado o seu tempo de descansar e desfrutar do seu trabalho, eu fui colocar isso em prática, né? E aí eu pensei, e também voltando a estudar, eu comecei a entrar num processo de autoanálise sobre o que eu fazia, né? E então eu decidi colocar o meu momento de sossego. Nesse período em que eu coloquei esse meu momento de sossego, meu marido estava trabalhando muito fora de casa, estava passando muito tempo fora de casa. E estava no período de pandemia, então a gente estava naquele isolamento, só eu e os meus filhos em casa, escola sem funcionar, só com aulas virtuais. Então eu tinha ainda que dar conta dos estudos do meu filho. Nas aulas virtuais eu tinha que ficar acompanhando ele, porque ele não conseguia acompanhar a aula sozinho. Ele estava com 7 anos. Acho que 7 ou era 6. Acho que ele estava com 6 anos. E aí, o meu marido estava fazendo trabalho de viagens e estava muito fora de casa. E eu ficava o dia inteiro com os meninos aqui em casa, trabalhando nessa rotina louca, né? E então, eu me lembrei daquele momento de sossego e decidi, agora eu estou precisando, eu percebi que eu estava precisando. E aí eu disse para ele, depois do almoço, a mamãe vai tirar um momento de sossego. Mas um detalhe importante é que era o meu momento, não era o sossego dos meninos. Eles ficavam livres para fazer o que eles quisessem. Eu não exigia que eles fossem deitar para dormir. Se eles quisessem brincar um pouco, eles brincavam, mas era o momento do ócio. O momento em que a gente ficava livre para fazer aquilo que quisesse. E não podia ter uma ocupação ali, não podia ter uma perturbação ali. Então eu disse para os meninos, né? E como o meu filho mais velho, eu acho que ele estava com 6 anos nesse período, ele é autista, então ele tem algumas dificuldades de entender questões sociais, né? De socialização. Mas como ele já sabia o que era o momento de sossego, então eu coloquei para ele que era o meu momento de sossego, era o momento que eu expliquei para ele que ele não podia me pedir alguma coisa, que ele não podia me pedir água, que ele não podia me pedir para fazer um suco para ele, que ele tinha que me deixar sossegada. E aí o que eu fazia? Eu colocava uma rede para mim e aí eu deitava nessa rede para descansar o meu corpo, para descansar as minhas pernas e não pensar em nenhuma atividade, não pensar em nenhum trabalho, porque eu percebi que se eu parasse meia hora para não pensar em nada, essa meia hora não pensando em coisas que eu tinha que resolver, não ia me atrasar e não ia
Ou seja, na verdade, o que eu quero dizer é que se eu fosse descansar e eu simplesmente me sentasse na mesa para descansar as minhas pernas, mas eu ficasse com a minha cabeça resolvendo coisas, eu não ia conseguir resolver as coisas só me preocupando. É o que eu quero dizer para vocês. Que ficar pensando naquilo que você tem que resolver não vai fazer você resolver, né? E descansar a cabeça, sim, aliviava, né? Deixava espaço livre na minha mente para eu conseguir me organizar melhor. Então, eu decidi não pensar nas coisas que eu tinha que resolver, não pensar nas coisas que eu tinha que fazer, não ficar preocupada em ver o que os meninos estavam fazendo, porque eles ficavam perto de mim. Então, eles estavam ali perto de mim e eu simplesmente decidi sossegar. Então, eu deitava nessa rede e aí eu ia... o que eu escolhi para fazer nesse meu primeiro momento de sossego era eu pegava o celular para assistir uma série, The Chosen. The Chosen é uma série que fala sobre a história de Jesus, mas é um aplicativo que você baixa no celular e aí tem lá as seções das séries. E é gratuito, você pode buscar aí no Play Store The Chosen, e aí você vai ver que tem uma série lá com vários capítulos sobre a história de Jesus, e isso foi o que eu escolhi fazer no meu momento de sossego. Eu assistia um episódio no meu momento de sossego. Então, assim, poderia ser 10 minutos, poderia ser 15 minutos, mas eu tava colocando o tempo daquela série, né, pra eu só descansar. E enquanto eu descansava assistindo aquela série, ao mesmo tempo minha alma se alimentava, né, que o meu corpo descansava. E eu comecei a perceber que isso me fez melhorar e que isso me fez ganhar qualidade no que eu fazia. Porque eu comecei a me lamentar menos, as dores saíram porque eu comecei a ouvir o meu corpo, prestar atenção no meu corpo e dar o descanso necessário. Então, se eu parei de ficar horas seguidas em pé e comecei a intervalar o que eu fazia, mas eu coloquei esse momento de sossego para não somente o meu corpo, mas para minha mente também. E no começo, o meu filho autista ficava muito inquieto, porque ele ficava toda hora perguntando, tipo, de 2 em 2 minutos ele lá perguntava: mamãe, acabou o seu momento de sossego? Mamãe, acabou? Porque ele é ansioso também, né? Então, no começo ele ficava digamos que me interrompendo o meu momento de sossego, e eu tive que ensinar pra ele que a mamãe também precisava descansar. E é esse o alerta que eu quero trazer pra você que é mãe. Você precisa... Olha, o seu filho nasce sem nenhuma noção de cultura e de sociedade. Nós ensinamos para eles sobre comportamento social. Uma criança autista pode aprender, sim, sobre comportamento social, mas nós precisamos ensinar, muitas vezes nós precisamos explicar para essa criança, né? Então eu explicava e mostrava na prática como era. E eu ensinei para o meu filho que eu também precisava descansar, porque ele me sugava demais, né? A minha energia era toda para ele. E acabava que eu ficava sem energia. E eu perdi a qualidade do cuidado com ele. E quando eu comecei a colocar o meu tempo de sossego, eu comecei a perceber que eu melhorei e que eu pude cuidar melhor dele. E que eu pude ter uma mente mais livre para conseguir criar melhores estratégias para resolver os meus problemas, para resolver os meus conflitos. E isso me trouxe qualidade de vida, né? E qualidade naquilo que eu faço. Então, eu passei a cuidar melhor da minha casa, da minha família, das minhas coisas pessoais. E eu pude perceber que um tempinho das minhas 24 horas do dia, um tempinho que eu comecei a tirar todos os dias para isso, fez toda a diferença no meu dia, na minha semana. Então, a partir desse dia que eu criei o meu momento de cuidado, eu comecei a transformar o meu dia, né? Isso foi apenas o início, né? Esse intervalo que eu tirava alguns minutos do meu dia para o meu momento de descanso. E aí, nesse momento de descanso, você deve escolher aquilo que você se sente bem. Então, eu escolhi assistir uma série. Agora, eu vou te recomendar uma coisa. Não faça no seu momento de descanso
a seguinte coisa: não pegue teu celular e comece a olhar Facebook, comece a olhar Instagram, porque você vai estar colocando muitas informações na sua mente, e a ideia é de descanso. Então a série que eu escolhi, ela fez a minha mente descansar, e ela era uma informação que me fazia bem. Não era um monte de pequenas informações, né? Um turbilhão de informações que a gente tem nas redes sociais. Então, se você quer assistir algo no seu momento de descanso, vem no YouTube e escolhe, por exemplo, um vídeo, né, de um canal que você goste. Escolhe algo que seja produtivo, que vá te trazer descanso. Não escolhe algo que seja estimulante, mas escolhe algo que seja relaxante, tá? Então, tipo, se você colocar no seu momento de descanso para assistir um vídeo de uma pessoa fazendo faxina na casa, dando dicas de faxina, isso não vai ser relaxante, isso é estimulante. Mas se você coloca uma mensagem que acalma, que alimenta a alma, isso sim é relaxante. Então escolhe algo relaxante para fazer. Se você não quer fazer nada, simplesmente fechar os olhos e tirar um cochilo, é descanso, sabe? Se você quer pegar um crochê, você gosta de fazer o crochê, ou você não quer cochilar, não quer deitar numa rede, você pode sentar numa mesa e começar a desenhar, desenha qualquer coisa, mas sem pensar num resultado final, tá? Deixa a criatividade fluir, deixa o descanso fazer você relaxar. Então faz isso uma vez por dia para você depois perceber como isso vai fazer diferença. E não deixa ninguém te interromper, né? No começo vão te interromper, mas você precisa ensinar as pessoas a respeitar esse seu momento de descanso, porque você cuida de todo mundo, mas você não pode se esquecer de cuidar de você, tá bom? E eu quero colocar... E aí, assim, depois, esse cuidado, ele vai repercutir ao longo do dia, que foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a perceber que eu precisava dar outras pausas, pequenas pausas ao longo do dia, né? E aí, por exemplo, ter um momento do meu banho, né? Que muitas vezes eu entrava para tomar banho e o meu filho ficava na porta me chamando, sabe? Ficava todo tempo, eu não tinha tempo para mim, para nada. E aí, a partir desse momento, eu comecei a perceber os cuidados que eu tinha que ter, mas eu acho que vai ficar muito comprido esse vídeo, então eu posso falar melhor sobre esses outros cuidados num outro vídeo, porque eu quero compartilhar para vocês uma palavra que tá lá na Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 21. Eu quero só compartilhar para vocês os versículos 33 e 34. Porque pensando sobre esse momento do descanso, eu fui me lembrando de algumas palavras, sabe? De conselhos que a gente encontra na Bíblia, que Jesus ensinou pra gente. E a gente precisa colocar em prática, realmente. Então, capítulo 21 de Lucas, versículos 33 e 34, Jesus está falando sobre o fim dos tempos, né? E ele fala assim: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então tudo passa nessa vida, tudo que a gente faz, a louça que você lava vai sujar de novo, aquilo que você compra vai se acabar, a casa que você limpa vai sujar de novo. Não adianta a gente ficar só preocupado com as coisas que a gente tem que fazer aqui nesse mundo, a gente tem que lembrar que tudo isso passa, a sua juventude passa, sabe? Os seus filhos, eles vão crescer. Então, não vamos ficar tão preocupados com as coisas que a gente tem que fazer. A gente precisa olhar para o futuro que virá, né? Que tudo isso passa. Então, a gente precisa aproveitar melhor o nosso tempo, o nosso presente. Cuidai de vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria. O que acontece quando a gente fica muito ansioso, quando a gente não cuida da gente? A gente acaba na glutonaria, buscando prazer na comida, né? De embriaguez, você acaba buscando descanso e prazer na bebida. E das preocupações da vida, né? A gente sobrecarrega o nosso coração com glutonaria, com embriaguez e com as preocupações da vida. Se esquece que a vida um dia vai acabar, né? E aquele dia vos pegue de surpresa como uma armadilha.
Então, Jesus já chama a atenção para nós. Nós precisamos cuidar de nós mesmos. E aí, também, lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, tem os versículos 5, 6 e 7, que dizem assim: seja a vossa amabilidade conhecida de todos os homens. Para você ser uma pessoa amável com quem está ao seu redor, você precisa estar bem. Se você não estiver bem consigo mesmo, você vai se tornar uma pessoa dura, uma pessoa amarga, né? Que tudo que você vai fazer de mau gosto. Então, como é que eu posso fazer com que as pessoas ao meu redor conheçam a minha amabilidade? Eu preciso cuidar de mim, né? Eu preciso ter esse descanso para eu ser essa pessoa amável. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Então, essas preocupações que nós não conseguimos dar conta num tempo só, que ao longo do tempo as coisas vão se resolvendo, a gente precisa aprender a confiar em Deus e a descansar em Deus. Sabe o que é você entregar para Deus e se sentir descansado? A gente precisa aprender a fazer isso. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, né? Então, você tá cheio de problemas e tá descansando. Você já sabe que não adianta nada você ficar se descabelando, né? Porque essa ansiedade, essa preocupação não vai resolver os seus problemas. Então você consegue descansar para trabalhar melhor e confiar em Deus, né? Então eu finalizo esse vídeo aqui, espero que tenha ajudado você de alguma forma e peço que você coloque aqui também nos comentários algo que você tenha vontade que a gente converse aqui no canal, tá bom? E coloque as suas experiências aqui também. Então, tchau e até o próximo vídeo.